Olá, fãs e colecionadores de Elvis! Nesse terceiro e último episódio sobre as memorabilias de filme, eu vou mostrar para vocês recortes de jornais, sinopses e alguns itens muito especiais das estreias dos filmes. Vamos lá! Eu começo mostrando essas partituras do filme Saudades de um Pracinha, de I Blues. Um tipo de item bastante incomum, e eu confesso que em todos esses anos esse foi o único conjunto de partituras impressas aqui no Brasil que eu encontrei. Aqui eu tenho quase o conjunto completo da trilha sonora do filme. As canções Do the Best I Can, Blue Suede Shoes, Wooden Heart e What She Really Likes. Eu vou mostrar para vocês ela aberta aqui para vocês verem como ela é a parte interna. É um papel bastante fino, um papel jornal. E essa é a parte interna. Ela se desdobra às vezes em 3 folhas para conter a partitura inteira. Um fato bastante curioso dessas partituras é que aqui na parte de baixo vocês podem ver que a Aberbeck, que era a editora musical do Elvis, que foi, aliás, a editora musical que fornecia as músicas para o Elvis, ela tinha sede aqui no Brasil. Ficava em São Paulo, na Avenida Ipiranga. E outro fato interessante é que quem produzia a versão da música era uma pessoa contratada para isso. No caso aqui no Brasil foi o Fred Jorge. E ele fez, além de detalhar a partitura, ele também fez uma versão em português da música, Coração de Pedra, que aqui vocês podem ver a letra da sua versão portuguesa. Há também uma versão em castelhano, feita por Rafaelmo, Coração de Madeira. Estas são sinopses feitas aqui no Brasil, distribuídas pelos estúdios para divulgação do filme com os exibidores, com os donos de cinema. Então esse material não era disponibilizado para o público em geral. Nós temos aqui o do filme A Mulher que Eu Amo, com destaque aí na arte para Elizabeth Scott. No verso estão as informações sobre o filme, o elenco, uma pequena sinopse do filme e frases de efeito para serem usadas na divulgação do filme. Então era um material de divulgação, era um material de orientação para a divulgação do filme. Este é o do filme Feitiço Havaiano, com uma frase excelente de divulgação, que é: você não terá outra oportunidade igual de conhecer o Havaí, gastando tão pouco, apenas um ingresso de cinema. Vale lembrar que realmente uma viagem internacional era algo bastante difícil de ser feito, como ainda é hoje. Mas ainda era mais difícil naquela época, e o Havaí era um lugar exótico, muito distante para muitas pessoas. Então, uma das atrações do filme era justamente o cenário paradisíaco do Havaí. Esta é a sinopse do Elvis é Assim, com bastante ênfase no sucesso do filme. Bastante destaque para as qualidades técnicas do filme, como por exemplo a gravação em 70mm, né, de maior qualidade, e som estereofônico, e também fazendo um hype do filme, inclusive divulgando que ele causou filas no Japão. Sinopse de um dos maiores sucessos cinematográficos do Elvis, inclusive aqui no Brasil, o Amor a Toda Velocidade, Viva Las Vegas, com Anne Margaret. Uma sinopse muito bonita também, muito bem conservada, que também segue os moldes das demais, com informações sobre o filme e também orientações de divulgação. Outro tipo de material que era fornecido aos exibidores de cinema eram essas espécies de propagandas prontas. Aqui nós temos para o filme O Bacana do Volante. E essas propagandas, também com informações sobre o filme, elenco, frases de efeito, elas serviam para que o dono do cinema recortasse uma dessas informações, um desses quadrinhos, e enviasse para um jornal local com o nome do cinema para divulgar os horários de exibição do filme. Nós temos aqui, além do Bacana do Volante, nós temos também do filme Stay Away Joe, que aqui Joe é muito vivo,
3 tipos de chamada diferente, todas enfatizando a ação, a aventura, a diversão. O verso traz também uma reprodução do pôster do filme original americano. Isso era comum, além de algumas fotos do filme às vezes. Aqui temos do filme Viva um Pouquinho, Ame um Pouquinho, também 3 tipos de anúncios pré-prontos. E exemplo dos demais também no verso, informações e fotos do filme. O bacana do volante traz bastante ênfase na presença da estrela, da co-estrela, Nancy Sinatra. A Nancy estava bastante popular nessa época, ela era bastante popular, teve alguns sucessos, e o bacana do volante foi uma tentativa de reproduzir a fórmula de sucesso de Viva Las Vegas, né? De novo colocando Elvis com uma personalidade famosa, uma atriz que chamava público, né? Aliás, Speedway é uma das poucas vezes em que uma outra pessoa cantou no disco do Elvis, que é o caso da Nancy Sinatra, que cantou com uma faixa só dela e o Groove Self. Esse é um material bastante peculiar. Este é um souvenir distribuído na estreia do filme Tickle Me. Isso só poderia ser ideia do coronel, né? Ele colocou aqui uma coleção de penas coloridas e também um folio com fotos de Elvis e da atriz que contracena com ele, a Jocelyn Lane. Esse exemplar aqui está lacrado, então não tenho como mostrar a parte interna desse souvenir. Mas está aí uma coisa bastante rara, esse material de divulgação dado em estreias é um tanto quanto difícil de se achar. Foram feitos para poucos filmes, entre eles o Blue Hawaii, o G.I. Blues, que tinha um chapéu de papel, e por isso é bastante difícil de se preservar, né? Um item que eu gosto bastante, que é esse anúncio de jornal do filme Elvis on Tour, e que contém aqui todas as salas que ele estava sendo exibido no Reino Unido. Esse é de um jornal britânico, portanto, e você pode verificar que o filme estava sendo exibido em diversas salas e nas principais salas de cinema do Reino Unido. O Elvis on Tour, que foi um grande filme do Elvis, a última aparição do Elvis no cinema, e que justamente deu a ele um Globo de Ouro. E é irônico que ele foi ser premiado fazendo um filme que era, na verdade, sobre ele mesmo. Ele não interpretava ninguém. Então, é irônico, mas também muito justo. O Elvis era uma figura bastante carismática e sua presença na tela atraía uma multidão de pessoas. Fotos promocionais de divulgação dos filmes feitas pelos estúdios. Essas fotos são um capítulo à parte. Quem quiser se aventurar nesse nicho de colecionismo vai ter farto material para correr atrás. Essas fotos eram feitas pelos estúdios e então distribuídas para revistas, jornais, principalmente para as revistas que eram muito populares na época, que falavam sobre filmes. Aqui no Brasil a gente teve algumas muito populares, como a Filmilândia e a Cinelândia. E nos Estados Unidos e a Europa eram publicações muito comuns. E esses conjuntos de fotos, às vezes tinham mais de 60, 70, até 100 fotos faziam parte desse conjunto. E aqui nós temos várias de filmes diversos, como Viva Las Vegas, Change of Habit, Tickle Me. E algumas dessas fotos acabavam na mão dos exibidores de cinema, que também colocavam ali nos seus saguões, na bilheteria, para a divulgação do filme. Mas, comumente, elas eram utilizadas para divulgação, elas eram distribuídas gratuitamente pelos estúdios fotográficos para editoras, para publicações de cinema.
aquele material de sinopse que eu mostrei para vocês, aqueles conjuntos de anúncios, se transformavam nesses anúncios de jornal que vocês vão ver agora. Com caipira não se brinca, eu tenho dois aqui. Este é do Feriado no Harém, com destaque para nomes dos cinemas: Cacique, Eldorado, Roma, Hits, Cacique com ar-condicionado perfeito. Também aqui do Coração Rebelde, esse é relativamente raro. Elvis Presley amando e sendo amado por 3 belas mulheres. No verso eu coloquei aqui o Carrossel de Emoções, sendo exibido no Cine Vitória, Rio Branco, Ipiranga. Embaixo também, além do cinema, estão os dias e os horários das exibições. O do filme Elvis é Assim, reproduzindo aquela sinopse que eu mostrei para vocês anteriormente. E trazendo aqui as chamadas que eram orientadas naquela sinopse. Vê-lo nesse filme é como ver o Elvis, como vê-lo ao vivo, Elvis no palco. Assista um autêntico show no fabuloso Hotel International. ênfase ali na exibição em 70mm. Jovens e coroas vão ao delírio no mundo inteiro. No verso deste eu coloquei o Feitiço Havaiano, também com exibições no Vitória, Rio Branco, Rei, Roma, Ipiranga, Teresópolis, ou seja, diversos cinemas da região ali, onde foi feito o anúncio. Destaque para as exibições, às 2, 4, 6, 8 e 10 horas. Várias exibições do filme, portanto, ali a indicação de censura livre, um filme que foi extremamente popular. Esse é mais um anúncio do Feitiço Havaiano, esse para o Cine Capitólio. E destaque aqui para a informação, um filme dedicado à mocidade, que era, claro, o público-alvo desses filmes eram jovens fãs do Elvis. Este é um dos mais raros que eu tenho aqui, o do Estrela de Fogo, para o Cine Castelo, em exibição dupla, com o filme Atiradores de Tocaia. Fizeram uma exibição aí com 2 westerns. Seresteiro de Acapulco, um filme bastante popular do Elvis aqui no Brasil. Ali uma data escrita à mão, 22/10/64. E esse é da estreia do filme, como vocês podem ver ali no topo. Também no Cine Vitória, que parece ser um cinema bastante popular da região, ou que pelo menos apostava bastante na divulgação dos seus filmes em jornais. O Cine Vogue fez a exibição do filme Minhas Três Noivas e anunciou no jornal com este pequeno anúncio em destaque para a censura livre do filme. Por fim, eu mostro esta rara propaganda feita numa das revistas de cinema da época do filme Love Me Tender. E traz ali a chamada o cantor de milhões de discos e o favorito da juventude moderna, Ama-me com Ternura. Este é um tipo de memorabilia que eu só fui conhecer através do livro da FTD recém-lançado, Celluloid Sellout. São programas que eram distribuídos nas estreias dos filmes em países como a Alemanha, Áustria, e eles são raros de serem encontrados. Esses 2 aqui que eu tenho estão em excelente estado de conservação, parece que foram feitos ontem. Foi uma espécie de memorabilia produzido em muitas poucas tiragens, são exclusivos de algumas cidades onde o filme estreou, não foram feitos nos Estados Unidos, foram feitos no Japão, foram feitos na Áustria, então eles são bastante raros. Eu tenho aqui 2 deles, do filme Loving You e do filme Love Me Tender. Eles são folhetos bem fininhos, mas muito bem desenhados, uma direção de arte muito bonita, trazendo diversas fotos do filme, do elenco, e uma sinopse do filme, né? Ele é uma espécie de pôster. Esse é do filme Loving You, como vocês podem ver, com várias fotos, tanto do filme como dos bastidores da gravação deste filme. Então são itens bastante interessantes. E além do Loving You, eu tenho também este do Love Me Tender, que segue também aos mesmos moldes do Loving You.
Esse que é o primeiro filme do Elvis, então este programa de estreia é bastante importante. A última memorabilia que eu quero mostrar para vocês é este manual de merchandising que era distribuído pelos estúdios. Era uma espécie de catálogo com todo o material promocional que estava disponível aos exibidores de cinema, né? Aos donos de cinema. E este é o do filme Paradise Hawaiian Style. Dentro deste manual estão todos os itens disponíveis para que os proprietários do cinema alugassem. Porque esse material nunca era comprado, ele era uma espécie de aluguel. Então, o dono do cinema olhava o catálogo, via qual item lhe interessava mais, como por exemplo, um pôster de folha dupla, um pôster de folha tripla, um lobby card, um anúncio de jornal, e aí ele tinha que pagar uma taxa por esse material que está ali listado o valor, né? Um material, portanto, bastante interessante que conta um pouco como era feita a divulgação desses filmes pelos estúdios. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa série de vídeos sobre os filmes e o material de divulgação desses filmes. Eu peço a vocês que se inscrevam no canal, isso é muito importante para a divulgação desse canal, e deixe seus comentários na seção de comentários com as suas opiniões, sugestões e críticas. É tudo muito bem-vindo. Um abraço a todos!